Maravilha. Já já estará por aqui, vai estar na escuta, mandou um abraço para a senhora. Olha, viu? Heraldo, é um prazer muito grande ter você aí como nosso ouvinte, né, Ivan? É ele que todos os dias comanda aqui o programa Show da Madrugada, da meia-noite às 4 da manhã. Viu? Maravilha, um abraço, viu, Heraldo? Receba também um abraço do Djalma lá no Bugio, ele ligou para mim hoje. Ivan, lembra de mim, Djalma, do Bugio, que sempre ligava, há muito tempo. Lembro, sim, todos os dias eu escuto, viu? Muito obrigado aí, maravilha, muito obrigado aí, viu, Djalma? Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, um abraço. E já começando com a mensagem aqui, querida pastora. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque, quando estou fraco, então sou forte. Boa noite, pastora. Ore ao Senhor por mim, para que Ele me dê paz, pois preciso do refrigério do Senhor Jesus. Edson de Itabaiana. Edson, muito obrigada pela atenção, pela audiência. Jesus abençoe grandemente por essa mensagem linda. Deus é fiel. Adriana Sheila Oliveira, ela... Não é mora do quê? É o quê? Nora, né? Nora do seu Zelino e também da dona Terezinha lá no bairro Industrial, viu? Maravilha, Adriana um Sheila abraço. Oliveira. Jesus abençoe mais e mais. É o Alexandro Freitas, irmão da cantora Cici Freitas, também no Augusto Franco. Um abraço também para Cici Freitas, viu? Isso, um abraço. Muito... Ele, viu? E olha, são os dois aniversariantes, né? São os dois Que aniversariantes. Jesus dê muitos e muitos anos de vida a vocês e que os planos de Deus sejam assim proclamados em vossas vidas e que o melhor que Deus determinou venha acontecer, em nome de Jesus. Belarmino e Dom José, falar na coroa do meio. Um abraço, Deus é fiel. Maria Doralice, aquele abraço, querida Doralice. Receba também o abraço da pastora. Um Maria abraço, Torres. Jesus abençoe mais e mais. E o Cláudio Rosineide lá em Moita Bonita, viu, pastora? Olha, e o bebê já nasceu? Queremos saber. Assim que nascer, liga pra cá, viu? Isso, queremos saber, viu, Cláudio? Um abraço especial também, querida pastora Magdalena Torres, pra a Maria José Teixeira Correia, aniversariante de hoje, minha querida Maria José. Muitos e muitos anos de vida. Essa Jesus secretária abençoe grandemente, é verdade. Isso aí, um Verdade. abraço pra ela, né? E vamos começar com a música, né, pastora Vamos Magdalena? sim, vamos sim. Então, depois da oração sempre tem música, então vamos lá com a Shirley Carvalhais, à espera de um milagre. Programa Palavra da Resposta. Semblante
Estamos apresentando... Fala comigo, fala Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Palavra da Resposta. Programa da Igreja Congregacional Vida com Cristo. Ligue e participe. 3234-3232. Direção Pastora Magdail Torres. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. São 11 da noite, mais 20 minutos aqui no programa Palavra da Resposta. Nunca vi um programa passar a hora tão rápido igual a esse, viu, querida pastora Magdail Torres? A hora que passa voando, parece mais um vento. Bom mesmo. Nunca vi uma coisa dessa. Um abraço aos maravilhosos ouvintes do programaço Palavra da Resposta. Alô, Maria Jeane. Maria Jeane, manda um abraço para a senhora, pastora. Pois não, querida pastora. Quem é a outra pessoa? Pode falar. Pode falar, Ivan, pode falar. Lá é o Luiz, lá de Propriá, lá do bairro Matadouro, né? Isso. É ouvinte assíduo, né? E não perde um programa nosso. Então a gente manda um abraço especial para esses maravilhosos ouvintes do programa Palavra da Resposta. E eu quero lembrar o seguinte, viu, queridos amigos ouvintes, vocês podem visitar a Igreja Congregacional Vida com Cristo. Amanhã é dia de culto. Amanhã o culto começa às 7h30 da noite. A Igreja Congregacional Vida com Cristo fica ali na Avenida Maranhão, 420, bairro 18 do Forte. Avenida Maranhão, 420, no bairro 18 do Forte, bem pertinho do Hospital Nestor Piva. Você pode também ligar para cá, viu? 3234-3232. Você liga e participa com a gente. Tem um ouvinte para falar conosco, querida pastora Magdail Torres. Oh, maravilha, Ivan. É o radialista e professor Wilder Santos. A graça e a paz, professor Wilder. A paz cristã, brilhante radialista Ivan. A graça e a paz, professor. A graça de Deus para a pastora e para auxiliar Silvânia Ramiro. Maravilha. Pessoas que muito servem a divindade cristã em nosso cristão. Há pouco, pastora, falou um irmão espírita aí no programa do Cabral. Sim. Ele é candidato à vice-prefeitura de Aracaju. Falarão outros na próxima semana. Certo. Então é bom que nós os ouçamos, porque um deles nos dirigirá, né? Um deles nos verdade, dirigirá. Então, verdade. peçamos a Deus esclarecimento total para este povo, a fim de que nós sejamos mais bem atendidos, né? Verdade. O ilustre candidato nos deu uma aula de ciência política e, sobretudo, de língua portuguesa. Sim. Olhe, meu amigo, é um verdadeiro professor de língua portuguesa, viu? É verdade. Aprendemos bastante com seus períodos simples, compostos. Esperamos que os outros candidatos também assim procedam, porque afinal de contas, falar bem a língua materna é um dever, não é, pastor? É verdade. Claro está que quem estudou menos não falará com tanta facilidade. É verdade. Respeitamos todos, mas dos candidatos a gente espera o máximo de atenção para com este idioma extraordinário, o mais belo que o gênero humano já produziu. E o mais complicado também, né, Pois é, o professor? português é o mais difícil também. Por isso a gente aprende com todos, né? Todos nos ensinam. Nós ensinamos a comunidade e aprendemos porque todos nos ensinam. É verdade. Pastora, na Bahia é uma cidade chamada Cristópolis, viu? Sim. Cristópolis. Então, saudemos os cristopolitanos Certo. e as cristopolitanas que ouvem esta emissora querida, potente, a Jornal AM, que desde 58 ajuda o Nordeste a evoluir sociopolítica economicamente. Certo. E completando, pastora, Sim. estive hoje na Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, no gabinete do ilustre deputado Adelson Barreto, Certo. e saindo
uma pessoa me deu uma sugestão. Disse, Wilder, considerando que os nossos queridos irmãos católicos apostólicos romanos colocaram um monumento lá no Parque Governador Hollenberg Leite, Sim. dos recantos ecológicos, um dos redutos ecológicos do nosso estado, um verdadeiro santuário ecológico. Por que nós, evangélicos, também não nos movimentamos para colocar o monumento à Bíblia lá Sim. naquele local extraordinário É verdade. de ar puro? Fica a sugestão, aguardando Vamos- que os ouvintes intervenham a respeito do assunto. Ô professor, vamos orar, não é? Pois é, oremos a É Divina isso. Trindade. Para mover todas as coisas. A paz cristã, pastor. A graça e a paz. Um abraço ao radialista professor Wilder Santos, querida pastora. Oi, Ivan. Os ouvintes podem nos mandar mensagens através do 7999307651. 7999307651. Podem nos ligar 3234-3232, código também 79. E pode escrever no nosso blog, que é o www.palavradarresposta.blogspot.com www.palavradarresposta.blogspot.com. É isso aí, viu? Mais afinado do que isso, só a dupla Tinuco, mas não existe mais, então só nós dois mesmo, viu, pastora? Tá Olha certo, aqui, já Ivan. tem aqui uma mensagem da Karen. Karen diz aqui, minha pastora, estou contando as horas para estarmos ali no encontro. Maravilha, Pois Karen. amo estar pertinho de você. Beijo. Tá certo, Karen. Olha, um abraço. Jesus abençoe mais e mais, viu? Alô, Muito meu obrigada amigo mesmo. Vasni, Cris e Manuela, né, pastora? É Vasni, Cris e Rebeca. Cris e Rebeca, né? Aham. Então um abraço para todos vocês aí, Cris, Vasni e família. Pastora, vai nessa força. Parabéns pelo blog e pelo programa Palavra da Resposta. E Muito no nosso- obrigada, Vasni. Um abraço. E no A nosso graça e a blog paz tem do aqui, Senhor. pastora. O dia do amanhã só pertence a Deus. É verdade. Não há bem que sempre dure e não há mal que nunca acabe. Tenha uma ótima semana, um forte abraço e fique com Deus. Aqui são mensagens que você encontra no nosso blog, tá bom? É só você acessar o www.palavradarresposta.blogspot.com. E essa mensagem aqui eu nunca deixo de ler não, pastor aí. Estou recebendo as bênçãos de Deus através das palavras da pastora Magdail Torres. Aham. Ela é pura emoção, e essa pura emoção você sente também indo lá na Igreja Congregacional Vida com Cristo, Avenida Maranhão 420, no bairro 18 do Forte. Fica ali, bem pertinho do Hospital Nestor Piva. E são muitos ouvintes que têm comparecido lá na igreja, né, pastor Magdail? Ivan, muitos, e graças a Deus, todos que têm ido, têm gostado. E é uma maravilha, né? A gente se conhecer e saber que vocês aí que estão a nos ouvir, é aquela admiração, sabe, Ivan, que tem em relação a pastora Magdail Torres, a obra que o Senhor tem feito através dessa palavra. Então é muito gratificante. Que Jesus abençoe vocês mais e mais e que continuem a nos visitar, continue a ir lá para a gente se conhecer, para contemplarmos o agir de Deus. Deus é fiel. É verdade. Mandando um abraço especial para os amigos professores que nos ouvem. Alô, radialista professor Wilder Santos, já participou, né? Professor Sebastião Santos. Qual outro professor, Silvânia? Que sempre liga pra gente aqui, que está sempre sintonizado aqui no programa. Tem a professora Célia Calumbi, Professora Marlene, né? professor Elomar, o professor Sebastião dos Santos, já falei também. Professora Um abraço, Marlene Sebastião. Calumbi também. Professora Marlene Calumbi, professora Célia Calumbi, Isso. professora Zezé, Aham. a professora Cleide Fernandes também, não perde o seu programa. Professor Everaldo. Professor Everaldo Sena, aquele abraço, viu? Saudade do senhor, tá bom? Professor Everaldo Sena, lá em Maruim, né, querida Silvana? Siriri. Siriri, né? É pertinho, viu? Alô, meu amigo Everaldo Sena, um abraço pra você, viu? Isso Um aí, abraço mano. também para o Evaldo Sena e para o Everardo Sena, que é o famoso coronel Vevé. Mas agora é hora da palavra, né, pastora? É verdade. Vamos com a palavra? Vamos com a Então, palavra. a palavra de Deus aqui no programa Palavra da Resposta, com ela, a ungida, querida pastora Magdail
Torres. Professora Maria Júlia Matos Teles, né? Um abraço também para a Bonito, né, o professora nome, né? Maria Júlia Matos Sobrenome Teles. bonito. É, nome completo logo para ela, viu? É Um isso. abraço a O todos nome é os todo maravilhosos professores, um abraço a todos os vigilantes, né, pastora? É verdade. A todos aqueles que estão trabalhando nesta noite e ouvindo o programa Palavra da Resposta. A Palavra de Deus com ela, a querida pastora Magdalena Torres, aqui no programa Palavra da Resposta. Quero mandar aí um beijão aí pra Dona Menininha. Ô, menininha, um Sempre tá beijão. ligada. Receba o meu abraço agora, eu vou dar um abraço bem forte na senhora, que esse abraço é tão Aí, forte. Dona Vilma Carvalho que- também. vai atravessar do Agamenon pro Lourival Batista, do Lourival pro Agamenon. Então um abraço em Isso. Vilma Carvalho, um abraço também pra querida menininha. Alô, menininha! Um abraço, querida. Esse programa é demais. Pastora Magdaí, eu tenho um ouvinte pra falar conosco aqui, viu? Pronto. Professora Célia Calumbi, essa Sempre é a um filha prazer. também, viu? Sempre. Pois não, querida professora Célia Calumbi, a graça e a paz. Aê. A graça e a paz. Por ter citado meu nome, tanto você quanto a pastora. Muito obrigada e Deus abençoe você. Obrigada, senhora, por toda a atenção que a senhora tem nos dado, viu? Ai, é um prazer muito grande, pastora. Que Prazer é nosso. Os seus caminhos, os nossos caminhos, sejamos sumamente felizes com a graça de Deus. Amém, Vou amém. terminar com essa palavra, essas palavras, a graça e a paz para todos nós. Amém, amém. Boa noite, querido. Boa Boa noite. noite para a senhora. Que Um abraço Jesus pra abençoe Suzana também, grandemente. que é muito atenciosa, muito educada. Oi. Meu abraço de sucesso para Ela ela. tá mandando uma obrigada também. Tá bom, obrigada. Um abraço, querida professora Célia Calumbi. A Silvana não esquece que é torcedora do Vasco. Eu também não esqueço, não, senhor. Pode ficar tranquilo que eu lembro sempre que você torce pelo Vasco da Gama, que tem 6 anos que não ganha do Flamengo, mas só no Campeonato Brasileiro. É. Alô, o Zelino também é Vasco, viu, Zelino? Alô, Zelino, um abraço, meu querido Joselino. Um abraço também para o Rodrigues da farmácia, pastora. Certo, um Ele tá abraço sempre aí, ligado, viu? seu Rodrigues aí da É. farmácia. Jesus abençoe grandemente, mais e mais. E aqueles ouvintes que a gente não cita aqui o nome todos os dias, é porque também a gente não lembra, né, pastor? Que são muitos e muitos ouvintes, Graças né? a Deus que são É, muitos isso e aí. muitos. Então, sintam-se vocês Todos abraçados, isso Vocês mesmo. do interior do estado também, né, Isso. pastor? Alô, você E do os que, interior. nos ouvem também fora do nosso estado, viu? Exatamente, pela internet. muitos. Vamos para São Paulo, lá Sumaré, São Paulo, o Márcio, né? Isso, e toda a sua família. Márcio, família. Força, meu querido Márcio. Um abraço pra Isso, você. verdade. Passo da Paraíba. Quem é lá em Passo da Paraíba? O irmão Gessino. Mas Jesus fácil. abençoe mais e mais. e Maria toda a José família. e Lauro de Freitas, na Bahia, Isso. né? E tem a outra lá na Josefa Rodrigues. Josefa Rodrigues do Bugio, aquele outro interior lá em Salvador também, que houve lá na Titara, em Valença, na Bahia. Vocês todos que estão nos ouvindo. Ivan, se a pela gente for internet, falar, viu? os interiores Um abraço dos a outros todos. estados é muita gente, muita E gente. vamos agora à palavra de Deus com ela, ungida de Deus, a querida pastora Magdalena Torres. Fortaleça seu coração Amém. em fé. A graça e a paz de Deus Jesus aos queridos ouvintes, porque agora é hora de palavra. É verdade. Olha, gente, vocês que estão aí nos ouvindo, é muito prazeroso estarmos aqui trabalhando para Jesus todos os dias. Ivan. Aqui o programa Palavra da Ivan Resposta gosta é muito de só alegria, brincar. viu? O Ivan gosta de brincar, eu também gosto, né? Silvânia também gosta. E pronto, aí. Silvânia tá dizendo que Ivan tá tirando onda com a cara dela, cara do Vasco, mas tudo bem, né? É normal, né? É normal, Ela já tirou é tanto normal. conta comigo também, né? É verdade. No Campeonato Carioca. É verdade. Deus seja louvado, exaltado, engrandecido. Esse Deus que contempla o profundo do coração de cada um de nós. Esse Deus que nos conhece, e por isso eu tenho todo o prazer do mundo de todos os dias estar aqui juntamente com vocês, a desfrutar desta palavra maravilhosa. Quero deixar bem claro, quando eu falo assim, eu não estou direcionando nada a mim, pois nada sou. Sou apenas a serva do Deus vivo, aquela que Ele escolheu para levar essa palavra através do programa Palavra da Resposta. Por isso que o nome do nosso programa é Palavra da Resposta, porque foi o nome dado pelo próprio Jesus, e porque o Senhor, Ele realmente tem priorizado a palavra, e essa palavra que tem feito toda a diferença na vida de todos aqueles que creem. Eu fico muito feliz também em saber que vocês que são de outras religiões, né, têm nos acompanhado, têm nos dado essa credibilidade
Eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor pela vida de cada um de vocês. Jesus abençoe grandemente a vocês, viu, gente? Eu estou aqui muito feliz mesmo. Eu quero mandar aqui um alô especial para uma pessoa especial, o pastor Orlando, lá de Propriar, ligou para mim e me deu o nome de Seu Luiz. Seu Luiz, olha, a pastora Magdail Torres agora está falando especialmente para o Senhor. Seu Luiz aí de Propriar, do bairro Matadouro. Eu fiquei muito feliz, viu, Seu Luiz, de saber de tudo o que o pastor falou para mim, que o Senhor não perde um programa, viu? Que toda a credibilidade que o Senhor tem dado aqui ao programa Palavra da Resposta. E eu fiquei sabendo que o Senhor ainda não aceitou a Jesus. Aceitou, entenda, como nos ensina o Senhor Jesus através da palavra dele. Oi. Pastor, aproveitando que a senhora vai Certo. entrar com a palavra, mas tem aqui uma mensagem da querida Inês Lima da distância. Certo. Ela diz: Ivan e pastora Magdail Torres, da graça e a paz. A graça e a paz. Pastora, peço que a senhora ore por minha netinha Ana Clara, que está completando 1 aninho hoje, viu, pastora Magdail Torres? Ok. Ana Clara, viu? Ana Clara. Certo, nós iremos orar por ela e que Jesus dê muitos e muitos anos de vida à sua netinha, muita saúde e que seja mais um vaso que Jesus escolheu para levantar e fazer toda a diferença. Em nome de Jesus. Olha, Senhor Luiz, como Jesus nos ensina em Romanos, não somente para Seu Luiz, mas para todos vocês aí que ainda não, eu vou ler aqui para que vocês entendam. Em Romanos, capítulo 10, versículo 9, o 9º versículo e o 10º, e o 10, aliás, diz assim: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. É isto que eu estou falando aqui. Eu vou repetir aqui para vocês que estão me ouvindo. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então é isso aqui, Seu Luiz, que eu estou falando com o Senhor e todos aqueles que estão a me ouvir que ainda não aceitaram Jesus como o único e verdadeiro Salvador. Ainda que você em seu coração já creia que Jesus ressuscitou dos mortos, você precisa abrir a sua boca agora, junto comigo, e confessar com a sua boca, como diz a palavra aqui, para a sua salvação. Para que o mundo saiba que você é de Jesus. Para que o mundo saiba que Jesus é a maior bênção que você tem em tua vida. Nesse instante, você aí que não aceitou a Jesus, olha, abra o teu coração e deixa Jesus operar agora como Ele quer. Abra o teu coração e vou te fazer uma pergunta. Olha, não somente para Seu Luiz aí de Propriar, do bairro Matadouro, mas para todos vocês que ainda não abriram as suas bocas e não confessaram. Eu não estou falando aqui de religião, gente. Eu estou falando aqui do nome glorioso e poderoso, o nome do Senhor Jesus. O nome daquele que somente Ele deu a vida por você, por mim, por nós, ali naquela cruz do Calvário. E passou o que passou pelo seu tão grande amor por todos nós. Eu pergunto agora a vocês que não abriram as vossas bocas e não confessaram ainda que Jesus é o vosso Salvador. Você aí que está me ouvindo, eu vou perguntar: Jesus, você aceita a Jesus como o único e verdadeiro Salvador da sua vida? Se você aceita, você vai dizer assim: pastora, eu aceito a Jesus
como o único e verdadeiro Salvador da minha vida. Bote aí a tua mão em teu coração e confesse agora: Jesus, eu te aceito, meu Senhor, como o único e verdadeiro Salvador da minha vida. Aceita. Oh, glória a Deus. Oh, maravilha do Senhor. Eu tenho a plena certeza que agora grandiosa é a festa ali nos céus. Porque Deus, Ele se regozija, Ele fica maravilhado, porque Ele deu a vida, enviou a nós a vida do seu único Filho, chamado Jesus Cristo, para isso aí que você está fazendo agora, para que você creba sobre cantuí, para que você creba suibe cantuí, confessasse e aceitasse e reconhecesse que o Filho de Deus é o único Salvador, que o Filho de Deus é para ser honrado, é para ser engrandecido, é para ser adorado. Oh, maravilha do Senhor! Grandioso é aquele que deu a vida por você, por mim e por nós. Eu já aceitei a Jesus. E é um ato maravilhoso. Quanto mais você aceitar da maneira que você está aceitando aí, com muita emoção, com muita alegria, é a presença do Espírito Santo em tua vida. Invade o nosso ser. Deus está aqui grandemente para nos abençoar. E você aí que estará a me ouvir, eu sei que grandes coisas o meu Espírito tem operado em sua vida. Muitas perguntas, algumas respostas, algumas interrogações. Mas eu te digo hoje aqui, através deste programa: confiai em mim, diz Jesus. Deixai-eu operar como eu quero. Deixa eu te levar nas asas do meu Espírito, e tu irás contemplar o quão grande eu reservei para fazer a minha vontade, assim ser cumprida em sua vida de uma maneira gloriosa. Deixa o Espírito Santo de Deus fazer segundo o que Ele determinou para abençoar a você e aos seus. Jesus, Ele fala para você. Grandes coisas Ele tem feito, e por isso temos que estar alegres, felizes, porque quando temos o Espírito Santo em nossas vidas, grandes coisas há de acontecer. Ah, pastora, mas são tantos problemas. Ah, pastora, mas eu ando tão triste. Ah, pastora, eu acho que eu vou desistir, eu não vou prosseguir. Por que não? Por que você não olha as coisas de outra maneira? Que é o correto. O correto é você fazer como Deus quer. Por que sofrer por antecipação? Não foi assim que Jesus ontem falou? O amanhã pertence a Deus. O dia do amanhã só pertence a Deus. Não há bem que sempre dure, e não há mal que nunca acabe. Tenha você a plena certeza de que tudo passa. Mas as minhas palavras não hão de passar. Será que deu para você entender? Que o dia do amanhã só pertence a Deus? E que tudo passa, mesmo os momentos felizes como os ruins. E que nós temos que saber administrar tudo isso. Mas para que você saiba administrar e você não caia em uma depressão, você saiba administrar e você não queira sair do mundo e se entregar a esse problema que você está a passar, você precisa depositar a tua confiança em Jesus. Se você não tem conseguido solucionar, você vai conseguir fazer alguma coisa, a não ser você pedir ao Senhor auxílio. Você pedir ao Senhor que Ele venha te dar uma nova visão, porque a tua está embaçada, você não está enxergando o que Deus quer que você enxergue. Que você tem que estar na dispensação do Senhor, de que, olha, hoje o dia foi difícil, amanhã pode ser mais difícil ou pode ser mais fácil. O que vai mudar é que você tem que estar sempre a buscar a Deus, na posição de Deus,
para que, independente da situação que você esteja a passar, você esteja muito bem, sabe por quê? Porque você está na paz do Senhor, você está debaixo da graça do Senhor. A palavra do Senhor Jesus nos diz que a graça do Senhor é a vontade dele sobre as nossas vidas, e assim ele estabelecerá todas as coisas conforme o que ele determinou, e você ficará tão somente aguardando o agir de Deus, mas não parando a tua vida. Você tem que levar a tua vida normalmente, dia após dia. Você não trabalha? Continua a trabalhar. Você não tem a sua casa, você não tem o seu marido, você não tem a sua esposa, seus filhos? Continue a fazer, as suas coisas no dia a dia, mas priorizando primeiramente as de Deus. Como assim? Eu não estou dizendo que você abandone seu marido, nem seus filhos, nem sua esposa e seus filhos para viver na igreja. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que você tem que priorizar ao Senhor. A primeira coisa que você fizer, falar aí. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? Quando você se levantar, quando você se acordar, agradeça ao Senhor por estar mais um dia com vida. Agradeça ao Senhor e peça a Ele para que Ele abençoe todo o seu dia. Olha, eu, pastora Magdail, todas as vezes, antes de sair da minha casa, eu digo: Jesus, olha, tem misericórdia da minha vida. O Senhor sabe, os meus planos são esses, mas os meus planos que não estejam dentro dos teus sejam frustrados. Eu quero que venha a agir e a operar em minha vida tão somente o teu querer e o teu efetuar. Pai, que seja mais um dia de bênção, e que todos os embaraços que Satanás venha a levantar para tentar atrapalhar o que tu determinaste no dia de hoje, o Senhor vá destruindo pelo poder do teu nome santo. Você tem que fazer isso. Você tem que fazer isso. Olha, eu não faço nada em minha vida. Eu estou dizendo aqui diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo que não me deixam mentir. Eu não faço nada em minha vida sem antes perguntar ao Senhor o que Ele quer. Senhor, está certo isso aqui? É coerente para ti? Porque tem coisas que são coerentes para nós e não são coerentes para o Senhor. Viver na dependência, a total dependência do Senhor, é você estar ali, sempre atento ao que Deus requer de você. Tem pessoas que acham que viver em dependência, viver em total dependência do Senhor, basta, é cruzar os braços, deixar de trabalhar. Isso não existe. Isso não existe. Deus, Ele não acorda com preguiçoso. O Senhor deixou o trabalho aí para trabalharmos. Que negócio é esse? Viver pela fé? Ah, porque Deus disse que era para eu deixar meu emprego e viver pela fé. Não existe isso. Viver pela fé é viver em total dependência de Deus, em obediência. Não é você deixar de levar a sua vida na normalidade que é neste mundo, não. Porque o nosso irmão Paulo disse que nós não podemos ser pesados a ninguém. Eu sei que essa palavra que eu estou falando aqui está tocando em algumas pessoas. Problema, eu estou aqui pregando o que Jesus deixou na palavra. De que viver pela fé é viver em total dependência deste Deus. E as coisas de Deus, elas são feitas com responsabilidade. Ele não é irresponsável. Ele não é menino. Ele faz tudo perfeito. Andou no clube sobre canto e dalai. Jesus, Ele requer de você, de mim, de nós. Olha, arregace as mangas, viu? Arregace as mangas e vá trabalhar. E dê tcholafai. E haja suor, viu? Haja suor, haja cansaço. Mas isso faz parte da vida. Isso é o esforço que temos que ter. O que Deus reservou para nos abençoar, Ele vai fazer. Mas não da maneira aí que você está dizendo. Porque Deus não está nesse negócio. Deus age totalmente diferente. O Senhor, o que é que fala aí sobre o trabalho na Bíblia? Que o trabalho veio e faz parte, esse trabalho, o homem iria viver do fruto do seu trabalho. E isso aí foi depois que houve o quê? O pecado. Houve o pecado e pagamos por esse pecado. O pecado cometido por Eva e por Adão. Eu estou falando o que há na Bíblia. Eu não prego o que está fora da Bíblia. Para mim, o que está na Bíblia, e como diz o Senhor, é o que é o correto. Eu não estou aqui para satisfazer a ninguém. Eu estou aqui para mostrar a todos vocês a verdade como ela é. E o que Jesus deixou nessa Bíblia, chamada Bíblia Sagrada, é isto: viver pela fé. É viver em total dependência do Senhor, em obediência. Tudo que você fizer antes, pergunte ao Senhor se Ele está aprovando.
Porque quando Deus aprova as coisas, elas se encaminham. E mais, não se encaminharão de uma hora para outra não, viu? Não se encaminharão de uma hora para outra. Oh, locloblo sou de façui, andolabasoi befá. Aí, coloblo sou de fossui, andolablasoi de fácia. Olha, Jesus, Ele quer assim. Você faça a sua parte. Trabalhe, lute, se esforce. E Ele irá completar a obra. Ele vê o seu esforço. E mediante o seu esforço, Ele vai te abençoar. Mas como eu disse, não é de uma hora para outra não. Que as coisas acontecem não, viu? É tudo com muita luta. Pastora Magdaíl Torres, Igreja Congregacional Vida com Cristo. Estamos aqui, nessa rádio maravilhosa. Foi Jesus que nos colocou. Mas tudo tem sido muito suado, com muita luta. As coisas não caem do céu, não. Tudo é estevafai, é suor. Olha, a pastora Magdaíl arregaça as mangas junto com a igreja, viu? Não é assim não. Não é porque eu sou pastora que eu vou ficar esperando que os outros façam para mim, não. Ao contrário, eu corro atrás. Por quê? Porque eu tenho que ser o exemplo para vocês aí. Uma coisa que Jesus tem me ensinado: olha, eu sou pastora, mas acima de qualquer coisa eu sou serva de Deus. E uma coisa que Jesus tem me ensinado dia após dia é que a obra de Deus ela é assim. Você tem que arregaçar suas mangas, correr atrás. Não é pedir aos outros não, viu gente? Não é isso. É arregaçar as mangas, correr atrás. É lutar, é trabalhar. Não tem sido fácil não, mas tem sido prazeroso porque eu estou fazendo para Jesus. E tudo que fazemos com amor para Jesus é maravilhoso. Ainda que as dificuldades estão aí no centro, mas eu não vou desistir jamais, sabe por quê? Porque se Jesus sabe o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo para beneficiar a obra dele, para que através da palavra dele ele venha a salvar outras vidas como ele me salvou. Deus está vendo que eu estou fazendo o melhor. Então o que é que ele vai fazer? Na hora certa, ele vai responder a toda a ação que eu tenho feito para Bastidefai, para responder aquilo que ele tem requerido de mim. Jesus tem sido a minha força. Jesus tem sido a minha vitória. Eu quero que você aí que está ouvindo, coloque aí na tábua do teu coração. As coisas não são como você está pensando não. Olha só. A palavra do Senhor ela é muito clara. E toda ela nos deixa bem evidente que tudo é com muito esforço. Que tudo é com muito trabalho. Tudo é com muita luta. E Deus contempla a tua luta. Deus contempla o teu esforço. No tempo certo, ao modo dele, ele vai fazer as coisas acontecerem. Por quê? Porque Deus ele trabalha assim, é na paz, é na tranquilidade. E você tem que levar sua vida dia após dia na presença do Senhor. E não esperando de que você está dando o melhor, Deus tem a obrigação de te recompensar. Não, Ele recompensa porque Ele é bom, mas não porque temos o direito. Ele faz porque Ele é maravilhoso. Nós não somos dignos de nada da parte do Senhor Jesus. Porque se a palavra dele nos deixa bem claro que pecamos por pensamentos, palavras e obras, então pecamos constantemente. E tudo que Deus faz é porque Ele é o próprio amor. Ele é bom, é Ele que é bom, não somos nós. Não somos nós. Então, deixe de se queixar das coisas que têm acontecido em tua vida. Andelo sobre cantui. Deixa de murmurar. Para quem não sabe, murmuração é reclamação. Deixa de abrir a tua boca e falar coisas que têm desagradado a Deus. E coloque a tua vida nas mãos do Senhor. E comece a fazer como Deus quer. Vá trabalhar, viu? Vá trabalhar. Não espere que Deus vai lançar dos céus a bênção, vai cair na tua casa, no teu colo, sem você fazer nada não. Porque Deus não age assim. Deus ajuda. É um ditado que se diz: Deus ajuda a quem cedo madruga. Vá trabalhar.
vá trabalhar, porque Deus, Ele não se agrada de preguiçoso, de preguiçosa. Faça a tua parte. Ah, pastora, mas eu tenho buscado e só tenho encontrado portas fechadas. Olha, se eu fosse olhar deste lado, eu não estaria eu não estaria aqui trabalhando para o Senhor. Porque quantas e quantas vezes eu vi portas baterem-se e bater em meu rosto, e as coisas não darem certo. E se eu fosse olhar por vista, eu desistiria. Mas as coisas vão acontecendo em nossas vidas mediante o nosso esforço, e Deus vai falar, e Deus vai respondendo tempo a tempo ao modo dele, porque Ele é bom. Então, se você tiver paciência de esperar Deus completar a obra que Ele começou, você vai aplaudir o que Deus reservou para entregar a você. Agora, se você não tem paciência e quer as coisas de bandeja em suas mãos, pode ter a plena certeza, você não vai chegar a lugar algum. Andei, eu dou possuir. E não espere nada de ninguém, nem que os outros te ajudem. Espere tão somente do Senhor Jesus. Faça a sua parte. Não fique se lamentando nem contando teu problema a ninguém, não. Conte para Jesus. Ninguém tem nada o que te dar. Quem tem é Jesus. Ele é que sabe o que Ele está fazendo e como Ele vai completar essa obra. Para quê? Para te colocar na posição, como Ele tem feito comigo. Ele faz comigo, Ele faz com qualquer um. Ele faz contigo, Ele faz com todos. Porque o operar de Deus é assim. Ele nos trouxe a esse mundo, não foi para nos dar folga. Não foi para a vida boa não, gente. A vida, ela já é complicada por si. A vida é muito complicada. E Jesus veio a esse mundo, foi para nos ensinar como sairmos de cada uma dessas complicações que a vida nos oferece. Infelizmente. E não podemos fugir. Deus, Ele não acorda com folgados, com preguiçosos. Deus acorda com todos aqueles que estão dispostos a vencer na vida. E para sermos vencedores, muito mais que vencedores, só em Cristo Jesus. Faça a tua parte e Deus irá completar a obra que Ele começou.